Basicamente, eu comprei um desafio de US$ 1 milhão. Esse desafio, ele teve um custo ali de US$ 1.650. Por quê? Porque eu utilizei um cupom de desconto que me dava 50% de desconto. O único ponto negativo que tinha nesse cupom é que as regras eram um pouco mais rígidas, ou seja, todas as ordens que eu tinha que fazer, eu tinha que colocar stop loss e eu não poderia operar notícias de alto impacto, médio e alto impacto. Então, nesse período que eu operei esse desafio, eu fiquei 100% longe de notícias. Por uma questão de custo-benefício, eu tinha aqui 50% de desconto. Então, para mim, isso era muito bom. Levando em consideração que eu estava operando um capital de US$ 1 milhão. Sendo que nesse capital eu tinha US$ 100 mil de margem. Ou seja, eu fiz um investimento ali pequeno de 1.650 para ter US$ 100 mil de margem. Então, qual era a minha estratégia que eu tinha que utilizar para não reprovar esse desafio, principalmente, e, consequentemente, fazer múltiplos saques com basicamente zero risco? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que todo desafio de mesa proprietária, a maioria das mesas proprietárias, por exemplo, eles oferecem 100% de reembolso. E basicamente com esse 100% de reembolso, você consegue restituir 100% do valor que você investiu. Porém, o reembolso ele só está disponível depois que você consegue passar em um desafio de mesa proprietária e consegue solicitar um saque. Na The Forex Funder, até mesmo para um capital de US$ 1 milhão, se você conseguir solicitar um saque de $100, você já tem direito ao reembolso. Então preste atenção na estratégia que eu utilizei. Primeiro, eu operei o capital de US$ 1 milhão na primeira e segunda fase. Só que na primeira e segunda fase, eu utilizei um risco bem baixo. Eu operava com no máximo 1% de risco na minha operação total. Já teve dias ali que eu cheguei a tomar 2% de stop. Só que esse era o risco que eu tinha total nas minhas operações. Após conseguir ser aprovado na primeira e segunda fase, o meu próximo objetivo era qual? O reembolso. Por que eu queria tanto reembolso? Porque eu queria diminuir o meu risco. Então, em todo esse processo aqui, eu consegui passar na primeira e segunda fase, utilizando 1% de risco por trade. Eu utilizava uma relação de risco de 1 para 2, ou seja, era uma relação de risco fixa de 1 para 2. Lembrando também que eu utilizei hedge nas operações, justamente para conseguir diminuir as minhas perdas. Então, o primeiro passo que eu precisava correr era justamente esse. Conseguir a aprovação, primeiramente, de uma forma um pouco mais facilitada, fazendo um trade mais consciente, tendo uma estratégia bem alinhada, tendo uma gestão de risco bem estabilizada. Só que o meu próximo passo a isso era o quê? Iniciar o desafio na mesa, passar na primeira e segunda fase, após isso fazer um saque mínimo de $100, por exemplo. No meu caso, eu fiz um saque muito maior, né? Eu fiz um saque de $616. Basicamente, com esse saque de $616, pode ser $100, mas no meu caso eu saquei 616. Recebeu o reembolso. Após receber esse reembolso, eu vou para o meu segundo saque, que é basicamente o saque que eu estou fazendo hoje, onde eu operei com um pouco mais de risco. Por quê? Porque eu já tinha recebido o meu lucro e já tinha recebido o meu reembolso. Ou seja, eu estou com um capital de 1 milhão, só que sem risco. Então, como eu tenho um capital sem risco, eu tenho muita margem para trabalhar. Então, basicamente, eu gradativamente vou aumentar o risco da minha conta. Então, se eu estava operando com 0,1% de risco, eu já começo a operar a partir do meu segundo saque com 1% de risco. Depois que eu faço o segundo saque, eu começo a operar com 3% de risco. E aí, depois que eu faço o terceiro saque, eu vou operando com o limite, que é 4% de risco. E basicamente eu consigo ter um retorno que aí supera os 1000% sobre o valor investido. Porque sempre que eu vou operar em mesa proprietária, eu sempre me baseio no seguinte: quanto foi que eu investi? Esse é o primeiro passo. E depois eu me baseio em quanto foi que eu saquei. Então, basicamente, em toda a minha série, se você quiser acompanhar tudo isso, vocês vão assistir eu passando na primeira, passando na segunda fase, eu recebendo reembolso, eu recebendo o meu segundo saque, já com a conta sem risco. E basicamente no meu segundo saque nessa mesa, eu vou buscar aqui um lucro de 3.261. Eu tinha conseguido fazer $3.500. Só que aí eu fui abrir uma ordem aqui, utilizando 0.01 lote, só que eu acabei abrindo com 30 lotes. Então eu acabei pagando as taxas, saí no 0 a 0 na operação, mas acabei
pagando as taxas. Sendo assim, eu perdi $250. Então, por isso que agora, nesse atual momento, eu só vou receber exatamente os $3.098. Porque o lucro que eu fiz total foi 3.261. Ou seja, eu iniciei ali o investimento inicial nessa conta. Basicamente, eu fiz um passo a passo, onde nesse passo a passo eu priorizei abaixar o meu risco. Isso eu faço em qualquer mesa proprietária. Ou seja, step by step. Primeira e segunda fase aprovada, saque mínimo, reembolso. Aí eu tive acesso à conta de 1 milhão sem risco, né? Porque eu já recuperei todo o meu valor investido. Então aí eu começo a operar pequeno. Com esse valor que eu operei pequeno, eu recebi um pequeno saque. Depois, eu recebi o segundo saque, que é agora. E no meu terceiro saque, eu vou receber muito mais. Se eu conseguir fazer o terceiro saque, né? Mas vocês entenderam a lógica por trás? Tem muita gente que começa em mesa proprietária, só que eles já começam a operar de forma agressiva. Ou seja, eu conheço pessoas, inclusive eu já cometi esse erro também, tá, pessoal? Se você não tem uma estratégia agressiva por trás que comprove que isso realmente dá resultado, isso não vai funcionar. Mas eu conheço pessoas que conseguem passar na primeira e segunda fase, chegar na conta live e reprovar. Só que a pessoa está fazendo isso sem nenhum passo a passo, sem nenhum método, nenhuma estratégia por trás. Por exemplo, eu já cheguei a fazer desafios aqui, vocês viram na The Found Trader e outras mesas, onde eu fiz 4 testes e apenas um eu recebi saque. Então, para mim fazia sentido ser mais agressivo, porque eu tenho uma estatística que comprova que, operando agressivo, eu vou receber um saque, entenderam? Só que eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, operam certinho, só que quando chega na conta live, a pessoa pipoca e quebra a conta, não recebe reembolso, não recebe saque, e simplesmente a pessoa perde todo aquele tempo, que é muito importante, e valor investido. Então, no meu caso, para você que é iniciante, esse aqui é o melhor passo a passo para você conseguir ser aprovado em mesa proprietária, recuperar o seu valor investido e gradativamente, adaptando o seu emocional e a sua gestão, conseguir fazer múltiplos saques em mesa proprietária. Porque quando você está operando com um risco tão baixo, seu emocional está tranquilo. Aí você aumenta um pouco mais o risco, seu emocional continua tranquilo. E aí você percebe que você está sem risco, porque você já recebeu o seu reembolso, porque você já recebeu outro saque na mesa, você está muito mais tranquilo. Então, cara, seu emocional fica ainda muito mais tranquilo, entendeu? Então, esse pequeno passo a passo aqui é o que vai fazer, sim, você fazer múltiplos saques em mesa proprietária. Eu, por exemplo, nesse ano, se vocês for botar aqui no papel de saques que eu já comprovei para vocês, eu já saquei mais de 30k dólar. E todos os desafios eu comecei assim. Eu comprei o desafio, eu passei na primeira, na segunda fase, fiz um saque não tão grande, entendeu? Eu sei que muita gente gosta quando vê saque de 30, 40, 50k, mas meus saques são sempre pequenos, são de 1k, 4k, 7k, 5k, 10k, são sempre valores muito menores, comparado aos dos top traders, né, vamos dizer assim. Então, com esse passo a passo, é o que você precisa fazer para conseguir fazer múltiplos saques em mesa proprietária, seja em qualquer outra mesa proprietária. Então, bora lá agora fazer o saque nessa mesa aqui. Olá, eu tenho 3.098 dólares, esse é meu segundo saque na mesa, tá? Eu vou clicar aqui em Withdraw, vou selecionar aqui a opção USDT, eu gosto muito mais do USDT. O WISE é muito bom porque cai teoricamente mais rápido, tá? Mas a USDT para mim é a melhor que tem. Adicionei aqui a carteira USDT, vou gerar o código. Tem que botar o valor aqui, né? 3.261,69, né? Claro que eles vão tirar depois lá os 5% deles, né? Porque eu tenho 90 ou 95% de profit aqui. Gerar. O código vai chegar novamente no e-mail. Vou incluir aqui o código e clicar em Submit. E é isso, pessoal. Mais um saque feito na mesa proprietária de Forex Funder, né? Após eu receber esse saque, eu vou retornar as operações de forma um pouco mais agressiva e provavelmente os meus próximos saques serão muito maiores, né? Eu já estava disponível para fazer o saque aqui no dia 22, só que assim, pessoal, isso é uma regra oculta em todas as mesas proprietárias, tá? Tá aqui o insight para vocês. Mesas proprietárias, ela não gosta que você fique conectando sua conta em lugares diferentes, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu sempre conecto as minhas contas na minha própria casa. Eu nunca utilizo conexões via celular, em outros Wi-Fi. Ah, Jonathan, mas quando você viaja? Quando eu viajo para ter um lazer. Eu não viajo para estar operando em sei lá que cidade, entendeu, pessoal? Então, eu nunca tive problemas com IP e isso é uma regra que tem em todas as mesas proprietárias. Então, evite conectar a sua conta em IPs diferentes. Mesmo que isso custe, muitas das vezes, o tempo de solicitação do seu saque. Por exemplo, no meu caso, eu poderia solicitar no dia 22, só que eu tive que viajar. Então, na viagem eu não poderia fazer a solicitação, então eu esperei eu chegar em casa, que eu cheguei hoje, para poder fazer a solicitação.
Pessoal, se vocês gostou do vídeo e se vocês querem assistir a série completa operando esse capital de $1 milhão na The Forex Funda, eu vou deixar o link aí na descrição, ou vocês vão ver aqui nos cards aqui acima, e não se esquece de se inscrever e deixar seu comentário. Segundo saque, pessoal, meta batida. Se eu receber esse saque, eu vou postar diretamente no Instagram. Se eu não receber, eu também falarei para vocês. E o que vocês precisarem de ajuda, é só deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam, pessoal, para mim ter esse desconto aqui na The Forex Funda ou em qualquer outra mesa proprietária, eu acessei o site cupommesasprop.com, que é o melhor site de descontos para mesas proprietárias do Brasil, tá? Basicamente, você entra no site, vai estar lá os cupons de desconto, você seleciona o cupom de desconto e automaticamente você copia e será redirecionado para a compra do desafio. Pessoal, contem comigo e GGG!